Vamos falar hoje na nossa sacada positiva sobre ameaça, punição e reforço positivo? Quem me acompanha aqui há mais tempo, e se você ainda não fez isso, vai lá dar uma olhada nos meus vídeos, vai lá no IGTV, olha tudo que tem lá sobre disciplina positiva, vai no YouTube, dá uma olhada nas playlists de vídeos que tem lá. Mas por que eu tô falando isso? Se você já conhece um pouquinho da abordagem da disciplina positiva, você sabe que a gente foca, enquanto educa de maneira positiva, em ensinar, em trazer aprendizado para a criança a partir das situações que ela vive, e não em punir a criança por ter vivido alguma situação difícil, ou por ter errado, ou por ter se comportado mal, ou por qualquer desafio que essa criança nos traga. E por que isso é importante? Porque a gente vive numa herança de educação autoritária e tradicional em que a punição e a ameaça e a violência se fez muito presente. E se tudo isso fosse positivo e benéfico e eficaz no sentido de acabar com o mau comportamento ou de ter crianças assim potentes, bem desenvolvidas e crianças prósperas, né, que se transformassem em adultos assim perfeitos, a gente não teria mais esse mau comportamento. A gente não teria que hoje, enquanto educa crianças pequenas, continuar se preocupando com isso, com crianças que não respeitam, ou com crianças que não têm limites, ou com crianças que não obedecem, crianças que têm mau comportamento, que são os desafios que a gente escuta, né, dos pais, são os desafios que vocês pais trazem pra gente enquanto educador. Então, se todo esse sistema tradicional e autoritário em que a gente pune, em que a gente ameaça, fosse eficaz, não teria mais mau comportamento no mundo, e essa não é a realidade. Nós, enquanto pais, continuamos enfrentando vários desafios com as crianças. Então, por que continuar insistindo na punição se a gente já sabe que é um caminho que não vai funcionar, é um caminho que não vai trazer resultado, que não vai ser eficaz? É por isso que dentro da abordagem, né, da disciplina positiva, a gente traz um outro caminho, a gente traz o caminho do meio, onde a gente acolhe e onde a gente foca em aprendizado e não só em punir pelo que já passou. Enquanto a gente pune o que já passou, enquanto a gente procura culpado, enquanto a gente fica falando de passado, a gente não ensina nada sobre presente e nem sobre futuro. Tudo que a gente sabe, que a gente tem conhecimento hoje em dia a respeito de reforço e punição, quem falou, quem trouxe, né, pra gente, quem trouxe para conhecimento foi Skinner, que é o pai da psicologia de comportamento. Então não é uma opinião pessoal, não é algo que foi inventado sem embasamento científico nenhum. Então, é fruto de muito estudo. Skinner trouxe pra gente o seguinte: por que a punição existe? A punição existe para interromper uma conduta indesejada. Então, ok, meu filho está se comportando de determinada maneira, vou puni-lo para que esse comportamento seja interrompido. Só que isso não acontece, e é isso que ele traz pra gente. Isso não acontece. Uma criança que sofre retaliação ou punição, ela não tira aprendizado a respeito da situação, aprendizado suficiente, né, para fazer uma mudança no comportamento, porque a criança entende que ela errou, que ela vai ser punida pelo que aconteceu, mas ela não entendeu o que ela deve fazer no lugar. Por isso que a importância de focar no aprendizado. Então, quando uma criança é punida por algum erro do passado, é punida por alguma coisa que ela fez, ela aprende talvez a mentir para não ser pega de novo, ela sente, né, um sentimento de vingança, ou ela se sente injustiçada perante o mundo. E o mais importante de tudo isso que acontece nesse ciclo da punição é que interrompe um relacionamento de conexão. E a única maneira de você ter um bom relacionamento com a criança, independente de qual seja a idade dela, é ter um relacionamento de conexão, onde a criança confia em você, você confia na criança e você foca em trazer aprendizado. Então, se a gente já sabe que a punição não interrompe condutas indesejadas, que a punição não funciona e não é eficaz nem a curto prazo, nem a longo prazo, o que a gente pode, sob a ótica da educação positiva, fazer no lugar da punição? E são essas ferramentas que eu vim trazer para vocês hoje aqui. Então, o que eu posso fazer no momento do mau comportamento ou do desafio para que meu filho interrompa aquela conduta, para que ele realmente aprenda a respeito da situação? Em primeiro lugar, você pode fazer uma pausa positiva. Na grande maioria dos desafios que a gente enfrenta com a criança, é a gente que está se sentindo desafiado. Então, quando a gente faz uma pausa positiva, se afasta da situação e entende o que está acontecendo dentro da gente, quais são os gatilhos que estão ativados e por que aquela situação está mexendo tanto comigo, quando eu me afasto, só de eu fazer essa pausa, eu já consigo pensar melhor a respeito. A criança não é definida pelo mau comportamento em específico que está acontecendo naquele momento. Você pode conversar sobre isso e ensinar o seu filho a respeito disso em um outro momento. Não é algo que precisa ser feito na hora, não é assim, sangria desatada, como diziam por aí, né? Então, se permita dar uma pausa, pensar a respeito da situação, refletir sobre o que você pode fazer para depois agir. Segunda opção que funciona, se colocar como observador consciente da situação, do desafio. Então, uma vez que você está
tá do lado de fora, que você pausou e você não explodiu, não agiu de maneira punitiva, quando você se coloca do lado de fora da situação, observe o que tá acontecendo. O que me ajudava muito era eu pegava o bloco de nota do celular e eu anotava tudo o que aconteceu. Então eu colocava lá, Luca fez isso, Luca falou isso, aconteceu isso, eu reagi, eu me senti assim. Depois, quando você lê tudo aquilo, detalhe por detalhe, você consegue entender onde foi, foi aqui, ó, foi nesse ponto aqui que eu podia ter feito diferente. Então, se coloca como observador da situação para que você entenda qual foi o momento em que aquilo virou um problema, qual foi o momento em que o mau comportamento aconteceu, qual foi o momento em que a situação de desrespeito aconteceu, porque por muitas vezes a gente consegue interromper e prevenir aquilo de acontecer antes, quando a gente está atento, quando a gente está observando de maneira consciente as situações. Terceira opção, né? Terceira ferramenta, escuta a sua criança. Muitas vezes a criança não se sente ouvida. A gente está ali prestando atenção, mas não está prestando atenção para realmente compreender. A gente está prestando atenção para responder de maneira rápida e tirar aquilo da frente. A criança não se sente ouvida. Ela vai ter que procurar outras soluções. Muitas vezes o comportamento que a gente está vendo é a solução da criança para um problema que ela tem dentro dela que a gente não está enxergando. Então, escute verdadeiramente a criança sem o julgamento, sem aquele óculos do julgamento, do mau comportamento, do preciso resolver. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a gente precisa parar de enxergar as crianças como problemas a serem resolvidos. A gente não precisa resolver, a gente precisa acolher, amar, ensinar e despertar a potencialidade dessa criança para que ela aprenda as habilidades que ela precisa para que ela seja melhor, para que ela seja um adulto mais potente. E por fim, a ferramenta número 4, que é focar em solução. Então, depois que você observou o desafio, depois que você entendeu por que aquilo ali virou um conflito, o que vocês podem fazer juntos? Ao invés de ficar focando no problema, focando no passado, em trazer punição, busquem juntos uma solução para o futuro. Filho, aconteceu determinada situação, eu achei isso, o que você achou? A criança vai te dar um feedback, depois disso você pode convidar a criança para uma reflexão. O que você acha que a gente podia ter feito diferente? E o que a gente pode fazer diferente para que no futuro a gente não tenha esse problema de novo? Traz a criança pro lado da solução. A gente tira a criança do problema, daquele ponto ali, daquela situação de problema a ser resolvido, e a gente traz a criança pro lugar da solução. Então, eu já identifiquei que o problema não é a criança, meu filho não é o problema, né? O problema não é o meu filho em si, o problema talvez é um comportamento do meu filho, o problema talvez é um momento em que meu filho foi desrespeitoso, mas separa a criança do mau comportamento e traz a criança pro lado da solução. Como que vocês podem resolver esse conflito juntos? Então, esses 4 passos com certeza vão fazer a diferença, principalmente para você que acha que não consegue, que não é possível. É possível sim, e depende muito mais de consciência, treino e decisão. A partir do momento que você decide fazer diferente, você dá um passo a mais nesse sentido. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Marque alguém aqui embaixo que precisa saber disso.